várias vezes. E é uma palestra interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, a segunda vinda do Cristo será espiritual. Olha, se for espiritual, não precisa da segunda vinda, porque o Cristo nunca deixou de estar presente. Se nós estudarmos a vida dos grandes santos, desde Paulo de Tarso, que viu o Cristo na porta de Damasco, desde Estevão, que foi massacrado através das injunções de Saulo de Tarso, e que Jesus veio, e Emmanuel conta essa passagem, talvez seja aí um dos primeiros a ver o Cristo, logo depois da desmaterialização dele em relação a nós. Então, essa expressão, muita gente tem falado, inclusive no movimento espírita, não, a segunda vida do Cristo é espiritual. Eu falei, não. Uma coisa é a visão do mundo, outra coisa é a visão individual. Na visão individual, o Cristo nunca foi. Nunca. Então, essa frase, a segunda vinda do Cristo, não tem sentido, porque o Cristo nunca esteve ausente. Nunca. E ele disse, permanecerei convosco. Ou seja, ele nunca esteve ausente. Então, espiritualmente, ele nunca se foi. Agora, ao mundo, ele deixou claro, olha, o mundo não vai me ver mais. O mundo não vai me ver. Olha, então a pergunta é, quando o mundo vai vê-lo novamente? Então existe uma diferença entre a individualidade que se santifica e obedece aos regimes da lei e da ordem, que nunca deixou de ver o Cristo, e isso você pode fazer porque papai uma vez fez um estudo, e eu participei desse estudo, que é o seguinte, a visão do Cristo através do século. Eu até prometi para ele, né, ele já faleceu, que eu ia fazer esse estudo e quero transformar isso num estudo complexo, que agora com o curso do Evangelho nós vamos fazê-lo. Não tem um dia nos séculos que o Cristo não teve presente e dando alguma orientação para algum dos grandes santos, como aconteceu com São Francisco, como aconteceu com São João, como aconteceu com inúmeros, Santa Teresa de Jesus, inúmeros, né? Não teve um que não recebeu a expressão direta do Cristo. E no nosso tempo, ele apareceu aí sobre o Espírito da Verdade, que o Rodrigo fez um estudo excelente sobre esse tema, mostrando que o Espírito da Verdade, em muitas das comunicações, é o próprio Cristo. Depois, a sua voz, que está aí iluminando o mundo há tanto tempo. E, desse ponto, então, espiritual, o Cristo nunca deixou de vir. Então, essa pergunta, a segunda vinda do Cristo é em relação ao mundo. E é isso que nós vamos mostrar dentro de um campo de síntese, utilizando a obra principalmente de Rustem, os Evangelhos, porque eu faço questão de que a gente veja com o olhar do Evangelho, e o nosso querido Ubaldi. Então vamos iniciar? Vamos lá então. Então a segunda vinda do Cristo. Pessoal, antes de qualquer ação, eu nunca gosto de falar de Jesus sem apresentar a visão pela qual eu partilho da visão do Cristo. Emmanuel, no livro Consolador, eu deixei até aqui aberto para vocês. Eu fiz questão de ler e não transformar em qualquer tipo de slide. Na pergunta 283 do livro Consolador, se faz a seguinte pergunta para Emmanuel. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Emmanuel responde. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados, olha as quedas aqui, do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Ora, então essa é a expressão que norteia a minha visão do Cristo. Ele não está classificado nos valores propriamente humanos. E ele é o arcanjo de Deus na direção do nosso orbe. Então isso é importantíssimo a gente compreender. Por quê? Porque a palavra do Cristo, ela nunca foi aceita no mundo
e ela sempre foi procurada para ser destruída. Se você pegar no início, quando Cristo surgiu e nos ensinou, a primeira coisa que aconteceu foi a perseguição aos cristãos, que o próprio Saulo de Tarso iniciou, e depois a perseguição dos cristãos continuou durante séculos e séculos e séculos. E dentro dessa perseguição, se você pegar lá determinados reis, como Diocleciano, se você pegar lá o Epifânio, né, que é outro rei, que destruíram as escrituras. Não só as escrituras antigas dos judeus, mas também as escrituras nascentes do cristianismo. Depois que isso aconteceu, ela permaneceu numa língua que ninguém mais entendia, que era o latim. E todos aqueles que tentaram fazer traduções no século 6, 7, 8, eles foram perseguidos e destruídos, inclusive queimados, mortos, massacrados. Mais tarde, se conseguiu trazer o evangelho para várias línguas. Na hora que esse evangelho foi trazido para várias línguas, começando lá na Inglaterra, no século 8, depois com Wycliffe, no século 12 e 13, quando isso aconteceu, de novo uma perseguição tremenda, até que Lutero conseguiu fazer uma tradução inteira para o alemão, inclusive sendo pai da língua, né? Tal a perfeição da tradução. E essas traduções então começaram a ocorrer, mas com o Santo Ofício perseguindo todo esse processo. Quando toda essa onda terminou, o que aconteceu? Começaram a tirar o valor daquilo que está, chegando a duvidar da existência do Cristo. Nós não temos nenhum livro de uma pessoa mais escrita sobre alguém na história que Jesus. Mas o que os historiadores fizeram? Transformaram os livros em religiosos. E quem disse que esses livros eram religiosos? Os homens que tornaram isso religião. Mas não eram religiosos, eram históricos, eram de ensino para a humanidade, era de religiosidade, de espiritualidade. Nós não temos uma personagem no mundo que tem tanta informação sobre ele em tantos livros diferentes, em tantas épocas diferentes como Cristo. Mas não. Chegou ao ponto, determinados teólogos franceses, por exemplo, de fazer desaparecer o Cristo. E hoje, qual é o mote que existe? Não. Tudo aquilo que é sobrenatural, que está dentro dos evangelhos ou que está no Antigo Testamento, foi escrito depois. Então agora tem uma linguagem que é o Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, Isaías 4, porque tudo aquilo que foi escrito, que era uma profecia, não. Foi escrito para alguém que viveu aquilo e colocou lá e falou que era Isaías. Mas o Cristo mesmo tinha prometido, olha, vai vir o Espírito da Verdade que há de esclarecer tudo isso. E os Espíritos que vieram através do tempo, principalmente nesses últimos 200 anos, esclareceram sobre o Evangelho. E é isso que nós vamos mostrar um pouco aqui, para deixar evidente e entender essa segunda vinda do Cristo. Então vamos lá. O Cristo de Deus. Então nós vamos estudar esse Cristo que eu falei aqui, a visão que nós temos do Cristo. Olha que bacana que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Isso é importantíssimo a gente compreender. Porque o próprio Cristo diz assim, olha, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para que o Cristo possa dizer que ele é um, é porque ele é perfeito. Então, consequentemente, a perfeição que está aqui estampada, né, que Rustem chama de perfeição sideral. Eu e o Pai somos um. Logicamente que quando Cristo fala isso, ele não está querendo dizer que é da mesma potência. É aquilo que o Baldi explica também. Olha, semelhança e identidade não quer dizer igualdade. Nós também já falamos algumas vezes isso em seminário. Então o Cristo tem a mesma substância, tem o mesmo ponto de referência de perfeição, mas não tem a mesma potência. Daí é para o qual o Cristo mesmo diz, olha, o meu Pai é maior do que a mim, que eu. Eu vim aqui para fazer a vontade dele. Então está mostrando que a potência não é a mesma, mas a mesma substância e o mesmo campo de perfeição no campo do livre-arbítrio. Vou explicar muito isso no nosso curso de Evangelho, que vai ser 4 temporadas de curso de Evangelho interior, iniciando agora, né? Logo agora em abril nós estaremos iniciando esse curso. Muito bem, então eu e o Pai somos um. Então vamos lá? Eu e o Pai somos um. E então mostrando aí quem é o Cristo. E aí, olha o que o Cristo fala, porque o Pai ama o Filho, ele mostra todas as coisas que realiza. Olha que fantástico. Quando nós falamos em Deus,
nós só podemos falar em infinito. Então olha que Jesus fala, mostra todas as coisas que realiza. Aqui dá para entender o que significa a felicidade sistêmica. A Suzy há pouco brincou, né? Caminhamos para o sistema. Nós caminhamos para essa felicidade, nós caminhamos para esse momento, né? Porque o pai ama o filho, ele mostra todas as coisas que realiza, ok? Então todas as coisas, olha aí que felicidade, que é exatamente o alimento, né? Aquilo que Jesus fala para a gente no Pai Nosso, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é exatamente isso aí que é a felicidade plena de nossa vida. Depois, nós temos lá em Rustem, olha que bacana que o Rustem fala aqui. O pai tem confiança no filho, porque este, pelas suas obras, chegou à perfeição sideral e adquiriu o saber e a pureza que o coloca em condições de ver e de compreender, e o pai, deixando que ele veja e compreenda, lhe mostra todos os atos que ele pratica como Criador. Assim é que ele comunica a previsão dos acontecimentos e dos progressos que ele hão de realizar, planetários e humanos. Olha só, planetários e humanos, ou seja, por isso que Jesus disse, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse redil. Por quê? Porque o espírito crístico é a noure, que está fora do tempo e do espaço. São noure crística, que dirigem todos os planos do universo, né? Então são noures. Hoje pensa-se que tem em torno de 200 bilhões de galáxias no universo. Antigamente era 100 bilhões, agora já se fala em 200 bilhões de galáxias. Tem uns que falam em 400 bilhões de galáxias. Ora, então você imagina, nós vamos ter cristos de todos os tipos, tipo o Cristo galáctico, o Cristo estelar, Cristo planetário. Só aí nós temos um estudo extraordinário para realizar. E o Rustem deixa claro aqui, ó, os espíritos que ditaram a obra de Rustem, né? Que se hão de realizar planetários e humanos. Então, quer dizer, a noure dos cristos planetários, a noure crística, né? Que está presente em todo o universo, em todo o plano, porque todos os planos do universo têm um Cristo que o dirige, né? Então, consequentemente, imagine então, só isso em número, o que significa essa noure crística e o que significa essa perfeição sideral. Muito bem, continuando. E olha que Jesus deixa claro essa expressão que o Rustem fala lá, perfeição sideral. Olha o que o Rustem fala. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui tem uma visão muito bacana, porque Abraão é o patriarca, né? Que viveu possivelmente em torno de 1800, 1850, alguns colocam 1750 antes de Cristo, né? Antes de Moisés e, consequentemente, nós temos antes de Cristo. Então, isso aqui é o patriarca, ou seja, a origem. Então, toda a nossa origem, antes que a nossa origem tivesse início, que é representado na figura de Abraão, ele já era, ou seja, eu sou. E presta atenção nessa expressão eu sou, que é exatamente quando Moisés vai falar assim, que eu vou falar lá para o rei, na hora que mandar lá, quem falou comigo aqui? Ele diz, olha, diz para ele que eu sou falou contigo. Olha a presença do Senhor já no Antigo Testamento. E quando ele vem até nós, ele pega esse eu sou e divide em 7 expressões, né? Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou o bom pastor. Né? Então, consequentemente, ele explica esse eu sou. Mas ele está lá, na origem de todo o processo. Então, nós vamos ver, inclusive no curso de Evangelho que nós vamos dar, que quando a maioria das expressões que tem Deus no Antigo Testamento, mas nada mais é do que o Senhor, né? E esse Senhor é o Cristo de Deus. Essa perfeição sideral, então, está aqui em Rustem, está aqui também na obra do Evangelho. Depois, essa perfeição sideral também confirmada aqui nessa passagem de Mateus. Olha o que ele diz. Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, a perfeição que ele já adquiriu. Acabei de falar nisso há pouco. E que nós também iremos adquirir a partir do nosso processo evolutivo. Caminhando, nós vamos ver aquilo que nós já falamos também em alguns congressos de Rustem, mas que é essencial a gente repetir aqui, antes da gente chegar na segunda vinda do Cristo.
Então, as 3 missões de Jesus. Vamos ver lá em Rustem? Olha que bacana. Pode tirar essa figura minha aí, por favor, Rodrigo. O Espírito protetor e governador do vosso planeta, Espírito protetor e governador do vosso planeta, cuja formação presidiu, encarregado de vosso progresso e de vos levar à perfeição. Então, olha bem, a primeira expressão está clara. O Cristo vai nos levar à perfeição. E essa perfeição é a perfeição sideral, que acabamos de mostrar ali. Ele recebeu do Pai, seu e vosso Pai, vosso Deus e seu Deus, 3 missões. Olha as 3 missões. As 2 primeiras consistiram em preparar entre os homens a realização do progresso físico do vosso mundo, do progresso físico, moral e intelectual da humanidade terrena e da regeneração humana. Então, bota aqui em mim, Rodrigo, por favor. Olha bem, o Cristo recebeu de Deus 3 missões. Primeira, a formação do nosso planeta. Então está bem claro aí, ó, a formação do nosso planeta. E Emmanuel deixa claro no livro, tanto no livro Caminho da Luz, e ele fala um pouco também lá em Emmanuel, que toda a planificação do orbe, toda a planta do que seria o nosso orbe no passado e no futuro estava na mente do arquiteto Cristo. Né? Assim como o arquiteto humano tem de fazer uma planta para poder depois materializá-la, também o Cristo, todas as ações estão nele, por isso que ele foi chamado de natureza, mas a natureza na verdade é a mão celestial dele, guiando todo o processo das leis físicas, né? Das leis da física, ou seja, existe uma inteligência e um coração que dirige o fenômeno. O fenômeno está explicitado em leis, mas essas leis são dirigidas pelo campo mental, e o campo mental que dirigiu essas leis foi o Cristo e as noures dos seus arquitetos siderais. Então essa foi a primeira missão. Depois o desenvolvimento moral e intelectual. Foi o que aconteceu através do tempo, através dos missionários, através dos vários que vieram, até chegar na regeneração da humanidade, que é o período que nós estamos agora mais crítico de mudança de um mundo de expiação de prova para um mundo de regeneração. E aí nós vamos ter a terceira missão. E essa terceira missão está representada aqui na palavra de Rustem. Quer ver? Vamos voltar aqui. A terceira consiste em levar a efeito a realização daquela obra, conduzindo-nos à perfeição. Então agora está claro. O Cristo, primeiro, fez todo o trabalho de formação do nosso planeta, utilizando as leis divinas através do seu coração e da sua mente santificada e pura, dentro de uma perfeição sideral. Depois, fez o desenvolvimento físico, moral e intelectual do nosso planeta. É por isso que fala que todos os emissários, Forri, Sankara, Buda, Sócrates e tantos outros, Platão, Krishna, são representantes do Cristo na Terra. Alguns encarnaram uma vez, como deixa claro Emmanuel em relação a Sócrates, e outros vieram conosco em várias jornadas de conhecimento e de expressão. Por isso que a unidade, o Cristo é a unidade que sustenta a história antes dele e que sustenta a história depois dele. Não é uma questão de religião, o cristianismo é maior que o budismo, ou o cristianismo é maior do que o hinduísmo, o cristianismo é maior do que o islamismo. Não. São todos complementares a um pensamento do Cristo que é uno. E ao mesmo tempo existe não só no mundo da informação, mas existe dentro de cada um de nós. Então, na verdade, são emissários de uma mesma fonte, cujo princípio primário é Deus. Quem faz divisão, quem faz briga, quem faz confusão, somos nós, os filhos transviados, como Emmanuel há pouco falou. Esses que fazem essa confusão. Nós somos a mente da confusão, o coração da confusão. Mas nos princípios superiores da vida não tem pódio, não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro. Tem união, tem amor, complementabilidade, interconexidade, ordem. Então essas divisões são divisões humanas. Mas o Cristo representa a união de todas essas forças.
E aí chega o momento da regeneração. Então esse progresso intelectual leva à regeneração, que é o momento que estamos vivendo agora. Ou seja, o mundo de expiação e prova, dando os seus gritos e os seus ais apocalípticos finais, e o início de uma nova era. Mas depois o Cristo vem. Por quê? Porque Ele é o nosso mestre. E Ele volta e vai nos levar à perfeição. Levar à perfeição. Ou seja, permanecerá conosco. Na hora que o mundo se transformar de mundo de regeneração para mundo feliz, de mundo feliz para mundo celeste, de mundo celeste para retorno ao sistema, o Cristo nos deixará no portão ou no portal do sistema, né? E essa é a missão dele, nos levar à perfeição. Muito bem, vamos continuar? Então aqui está uma visão separada de cada missão do Cristo. O Cristo não precisa não, Rodrigo. O Cristo é protetor e governador do planeta. Então olha só que interessante. Presidiu a formação do planeta. Encarregado do nosso progresso. Progresso físico, moral e intelectual do nosso mundo. Ele vai nos levar à regeneração humana e depois levar à perfeição. Olha que bacana. Aqui está o quadro geral das funções do Cristo em relação a nós, né? Que é aquilo que ele falou, eu trabalho e meu Pai trabalha também. E o trabalho que ele tem realizado, né? Presidiu a formação do nosso planeta, encarregado do nosso progresso, progresso físico, moral e intelectual, e encarregado da nossa regeneração e levar-nos à perfeição. Então essa é a missão do Cristo. Muito bem. E isso aqui está lá no Evangelho de João, a gente que não observa. Olha cá, presidiu a formação do planeta. Olha aqui que João fala. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha, e confirmando a expressão de Emmanuel, confirmando a expressão de Rustem, presidiu a formação do planeta. Todas as coisas, não é qualquer coisa, é todas, foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está aí em João, confirmando a expressão do Evangelho de Rustem. Depois, olha só que bacana. Encarregado do nosso progresso. Olha João de novo falando. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha, ele é encarregado do nosso progresso. E ele veio para aquilo que é seu, mas os seus não o receberam. Olha nós como é dura. É por isso que Jesus diz tão claro, até quando me farei sofrer? Porque nós pertencemos à evolução coletiva do Cristo. E nós até hoje o fazemos sofrer, né? Depois vamos lá, vamos confirmar mais um traço daquilo que o Rustem disse dentro do Evangelho. Ele é responsável primeiro pelo progresso físico, moral e intelectual do nosso mundo. Olha que bacana, olha o que Jesus diz lá em Marcos. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. É exatamente isso que o Rustem fala, né? O progresso físico, moral e intelectual do mundo. Começou lá então pela erva, depois a espiga, depois por fim o grão, que é exatamente as etapas de evolução, não só de um ser, mas etapas de evolução da coletividade, as etapas de evolução da humanidade. Está lá em Marcos, né? Marcos 4:28. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Exatamente isso que o Rustem fala. Depois, vamos lá? Progresso físico e intelectual do nosso mundo. Continuando. Vós me chamais mestre e senhor. Estais certo, pois eu, de fato, o sou. Olha, se ele é mestre e senhor, é ele que vai enviar todos os instrutores que vieram à Terra. Não é uma questão de superioridade do cristianismo, porque o cristianismo está em toda parte. Porque se o Cristo só pregasse o cristianismo dentro de uma visão, de uma dimensão e de um povo, estaria totalmente errado. Olha bem o que ele fala. Vós me chamais mestre e senhor, e está certo, pois eu de fato sou. Ou seja, dentro daquele eu sou, ele é também mestre e senhor. Se ele é mestre e senhor,
todos os instrutores que vieram à Terra e que virão servem ao Cristo. Porque Ele é o nosso mestre, responsável pela nossa evolução, responsável pela nossa regeneração, preside o nosso planeta e vai nos conduzir à perfeição. E ele deixa claro, então Rustem, quando fala lá que ele é responsável pelo progresso físico, moral e intelectual do nosso planeta, está nos evangelhos. Vós me chamais mestre e senhor, e está certo, pois eu de fato o sou. Então ele é o grande instrutor. Muito bem. E ele é responsável pela regeneração humana. E olha que bacana que ele fala aqui, gente. Olha, ele deixa isso claro lá em Mateus 19. Olha, Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Prestem atenção nessa passagem. Ou seja, a segunda vinda do Cristo é a vinda do julgamento. É como nós falamos no curso que nós demos lá, que está aí na TV Ibis, né, sobre o final do tempo. Então o primeiro Messias é o Messias sofredor, né? É o Messias que vem e carrega as nossas dores e doenças. Mas o segundo Messias é o Messias glorioso, que vem na sua glória e onde faz o julgamento de todas as tribos. E aqui tem uma profecia que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha aqui, ó. Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão. Então significa que na época da regeneração da humanidade, todos os 12 apóstolos já estariam iluminados, inclusive Judas. Agora dá para vocês entenderem por que o Chico traz aquela mensagem, aquela entrevista que tem lá de Humberto de Campos, né? Exatamente mostrando a posição já de redenção de Judas. Porque Jesus, nessa frase, ele diz, ó, os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são as tribos do mundo, ou seja, todo mundo. As 12 tribos de Israel representam todo mundo. E agora é esse julgamento. O dia glorioso do Senhor é esse julgamento. Assim como os apóstolos só se transformaram depois da ressurreição do Cristo, o Cristo também vai se apresentar ressurreito a toda a humanidade. Porque a evolução é individual, coletiva e em Deus. Então agora é a hora da ressurreição do Cristo coletivo. E ela não é espiritual, porque espiritual não tem volta, ele sempre esteve. Porque ele é o nosso instrutor. Isso é importantíssimo compreender, porque senão as pessoas confundem essas coisas e fazem informações confusas. Não, o mundo verá o Cristo ressurreito. O Cristo ressurreito foi visto pelos apóstolos, foi visto pelos 70, foi visto pelos 500 da Galileia e foi visto, segundo o Evangelho, por 4.000 pessoas. Não, agora é o momento em que todos nós veremos o Cristo ressurreito. E mais, com todos os apóstolos redimidos. Então eu gostaria que prestasse atenção, eu vou voltar nessa mensagem, por favor, Rodrigo. Olha lá, Mateus. Digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui não tem dúvida. Isso aqui não tem subterfúgio. Está bem claro. Muito bem. Levar à perfeição. Olha o que o João fala. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Olha aí, levar à perfeição, olha que espetáculo. Eu gostaria de ver duas partes aqui nessa passagem, é tão bonita essa passagem, mas olha aqui que ele diz, olha, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Esse tira para fora é tirar para fora de nós mesmos, né? Que nós estamos presos, né? Dentro dos processos que nos cerceia a própria personalidade.
Então, quando a gente sai para fora, né? O porteiro é eu. Quando a gente sai para fora, fora de nós mesmos, né? Quando nós caminhamos para o outro e seguimos o Cristo, Ele vai à nossa frente. Por isso que Ele é o Filho unigênito. Por isso que aquele que se fez primeiro, né? Por isso unigênito, alcançou a perfeição sideral e vai na nossa frente, a fim de que a gente possa segui-lo. Então isso é levar à perfeição. Muito bem. E aí Rustem fala, ele é responsável pelo nosso progresso e a era da regeneração, ou seja, a era do processo, todo o processo da regeneração. Vamos ver que era essa? Vamos estudar um pouco sobre isso? Então vamos voltar aqui, volta aqui em mim. Pessoal, espero que a abundância de informação não esteja criando confusão, né? Espero que a gente consiga unificar tudo isso na mente, né? Depois vai ficar isso aí gravado. Nós vamos dar um curso sobre o Evangelho. Inclusive essa oportunidade que a Suzy nos deu aqui junto com o Beto é uma oportunidade ímpar, porque nós estamos abrindo aqui o curso do Evangelho, que nós vamos dar esse ano, é o Evangelho Interior, né? Que é o sol das dimensões, né, temporais, ou seja, nós vamos falar sobre o Evangelho durante 4 semestres, ou seja, 2 anos. Vão ser 4 cursos, 1, 2, 3, 4. A TV Ibis nunca teve isso. No máximo que ela teve foi curso 1 e curso 2. Agora com o Evangelho vão ser 4, certo? Que é exatamente cumprindo a nossa função. Logicamente nós nos preparamos a vida toda para isso, né? Eu falo assim que esse curso é o curso da minha vida e encerra também esse manancial de conhecimentos e de visões que a vida tem me dado e do qual eu sou plenamente grato, né? Eu sou plenamente grato por tudo aquilo que o Baldi, o Sten, o Chico, né? Que coisa espetacular as obras, todas essas obras do mundo, esses livros que sempre palmilharam a nossa vida, que preencheu a nossa existência, e essas buscas interiores que nos levaram a essa visão interior do Evangelho. Então, consequentemente, espero que tudo isso tenha mais ou menos visto, né? Quer dizer, as 3 missões do Cristo, por que acontece tudo isso? E o próprio Cristo falou isso em todo... O Evangelho de Rustem, a obra de Ubaldo, não fala uma coisa fora do Evangelho. Se você pegar lá a frase dele e fazer igual eu fiz aqui a comparação, tá lá. O que eles falam tá lá. Bate ipsilito com a palavra do Cristo ou a palavra dos apóstolos. Então vamos ver que era de regeneração é essa. Vamos lá? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ora, então aí está claro, ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, consequentemente, Ele nunca vai nos deixar. É por isso que tem a volta. Mas essa volta aqui é a volta do mundo. Porque a volta para aqueles que o seguem, como as ovelhas que seguem o Senhor, não tem volta. Porque Ele nunca se foi. Isso é para nós, os atrasados, os recalcitrantes, o que segue o Cristo pusilâmines, aqueles que deixam de cumprir os seus ensinos. Mas mesmo assim Ele não nos deixa. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Vamos lá então? 2. Eis que venho cedo. Olha que interessante. Olha ele falando, ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 2. Eis que venho cedo. E é exatamente isso que a gente tem que entender, porque se Ele é responsável pela regeneração e evolução intelectual, nós chegamos no momento agora que se não houver uma mudança moral do homem, não podemos mais crescer o intelecto. Daqui a pouco nós temos conhecimento para fazer uma bomba atômica dentro de casa. Então, nós estamos num momento de muito cuidado, porque o crescimento intelectual também não vai poder correr mais. Por quê? Porque ele pode ser usado para destruir. Olha que o Cristo é responsável pelo progresso físico, moral e intelectual do nosso planeta. Olha, o moral é o mais atrasado dessa evolução. O físico está em transformação o tempo todo. Nós estamos vendo o mundo em transformação o tempo todo e o homem alterando essa transformação com seus atos. E agora nós estamos chegando no momento que o conhecimento é tão amplo,
Nós estamos recebendo tanto conhecimento, principalmente agora pela ciência, a filosofia, a religião, a arte, já veio cumprindo o seu trabalho através do século, e agora chegou o momento da ciência, principalmente o século 20 e agora o 21. O conhecimento é tão amplo, porque para ele continuar, ele precisa da moral. Porque caso contrário, o conhecimento pode se tornar destrutivo e destrutivo para a própria humanidade. Então chega um limite que tem de ser cortado. Por isso que o Cristo fala, olha que cedo venho. Para aqueles que o seguem desde o início, ele está sempre presente, ou seja, a presença dele é perene. Para aqueles que seguem como nós o seguimos, ou para aqueles que não seguem, ele deixa claro, olha que eu venho cedo. E vamos ver como é que essa é a vinda. Olha o que o Rustem fala. Moisés e os profetas da lei antiga prepararam o advento da era da regeneração humana. Jesus, vosso Salvador e Mestre, Espírito que, como protetor e governador do vosso planeta, presidiu a sua formação e a humanidade que a habita, que há de vos conduzir à perfeição, desceu ao meio dos homens para lhe abrir esta era e lançar as bases e fundamentos da vossa regeneração. Então a primeira coisa que nós observamos, a era da regeneração começa com a vinda do Cristo. Olha que espetáculo. Ela começa com a vinda do Cristo. Então a gente fala assim, nós estamos na época da regeneração, como se fosse uma novidade. Ela começou com Cristo. Olha o que o Rustem fala aqui, ó. Desceu ao meio dos homens para abrir esta era e lançar as bases e fundamentos da vossa regeneração. Ou seja, a era de regeneração iniciou com o Cristo e vai terminar com o Cristo. Iniciou com ele, e olha bem o que ele diz, desceu ao seu meio, então significa que ele vai descer de novo. Ora que cedo venho. Por quê? Porque essa era de regeneração foi 2000 anos. Aí você fala assim, não, mas 2000 anos é muito não. Se você pensar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e que o Cristo, desde o primeiro momento da formação da Terra, está conosco, ou seja, é um trabalho de 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência hoje, que fala que a Terra tem mais ou menos isso aí, como o sistema solar. Então você entenda que os cristos de todos os planetas e do Sol formaram o Sol e todos os planetas há mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos. Trazendo para esse redil vários tipos de humanidades, vários tipos de povos, sendo o nosso planeta um dos mais atrasados. Então olha que espetáculo. Esses cristos todos trabalhando por todo esse sistema e aperfeiçoando cada mundo. E a humanidade se dividindo nesses mundos, em diferentes estágios evolutivos. 4,5 bilhões. Então 2000 anos é meia hora no relógio divino. Nem isso, né? Vamos lá. Olha o que o Baldi fala. Isso aqui é espetacular, né? Lá em Ascese Mística, o Baldi fala o seguinte: com a chegada de Cristo, o divino escancara as portas e se despeja em jorro pela terra. Olha que coisa mais linda. Com a chegada de Cristo, o divino escancara as portas e se despeja em jorro pela terra. É por isso que inicia a fase de regeneração. E é por isso que ele muda os conceitos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. É exatamente porque iniciou a era da regeneração e que finaliza com o retorno dele. Olha bem o que ele fala. Olha bem o que o Rustem comenta. A obra de regeneração, começada desde os primeiros dias da era que se abriu com Cristo, se há de concluir agora. Não estou mentindo. Então olha aí, a obra de regeneração, começada desde os primeiros dias da era que se abriu com Cristo, se há de concluir agora. Venha concluir o Espiritismo, terceira e última explosão da bondade de Deus entre os homens. Ele, a luz, espalhará por
sobre todos. O cego pertinaz, disse-o Jesus, serão lançados nas trevas exteriores, onde acrescentou, haverá prantos e ranger de dentes. Por quê? Porque nós vamos para uma queda. Tem gente que fala assim, não, nós vamos para outro planetão, achando que o planetão é igual à Terra. Gente, isso é de uma criancice, infantilidade, que pelo amor de Deus. Olha, é queda, então vai ser uma contração da consciência. É como eu falo, se você pega uma entrevista que Kardec faz com Mozart, que está aí na Revista Espírita, ele fala o seguinte, olha, uma criança aqui em Júpiter tem uma mentalidade de um homem de 40 anos na Terra. Nós, para poder chegar no entendimento que nós temos, nós gastamos milênios de civilização. Calcula-se em torno de 10, alguns colocam 12 mil anos de civilização. Então você imagina a contração da consciência lá no planetão. Se nós conseguimos chegar no campo da razão há 40 mil anos, como diz André Luiz, lá poderá ocorrer isso em 200 mil anos, em 300 mil anos. Se nós conseguimos formar civilizações crescentes a partir de 12 mil anos, lá pode acontecer isso depois de 200 mil anos, 100 mil anos. Porque é uma contração da consciência. Porque é uma queda. Dessa vez, queda planetária. Muito bem. Ficou claro aí? Continuemos. Rustem. A obra do progresso segue a sua marcha, mas não sabeis até onde ela tem de ir, nem quando quererá o Senhor da última demão na da regeneração humana. Tende-vos, portanto, em guarda, pronto, pois que pode acontecer que sejais surpreendidos improvisamente, e o Senhor rejeitará os servidores indolentes que não tiveram sabido esperá-lo. Ora, nós não sabemos a hora, sabemos o momento, mas não sabemos a hora. Então que não nos pegue desprevenido, né? Que não nos pegue de improviso. E aí, Rustem continua. Aproxima-se a hora do julgamento. Então aí está claro, a segunda vida do Cristo, o dia do Senhor, que é conhecido nas Escrituras, é o dia do julgamento. Que julgamento? Julgamento coletivo. Que tipo de julgamento? Eletromagnético. Porque é a atração, né? Que é a atração pelo mundo inferior ou a atração para permanecer na Terra. Qual o regime de separação? Os mansos herdarão a Terra. Se você quer saber, será que eu vou ficar na Terra? Será que eu vou ficar preso no umbral? Será que eu vou ficar aqui no planeta? Eu vou para o planetão? É simples. Como é que está a sua mansidão? Jesus deixou bem claro, bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Esse é o princípio da separação. Aproxima a hora do julgamento, pois não vem longe o instante em que vosso planeta passará pelo caminho da depuração, no qual os maus serão separados do bom. O instante em que os espíritos que estão permanecerem culpados e rebeldes, voluntariamente cegos, se verão desportados para mundos inferiores, onde terão de espiar durante longos séculos a sua rebeldia. Vigiai, vigiai, a fim de não ser surpreendidos. Olha essa expressão sendo a mesma do Evangelho. Vigiai para não serem surpreendidos. Olha o que ele diz aqui, ó. Se verão deportados para mundos inferiores, onde terão de expiar durante longos séculos. Muito bem, continuando. E Rustem deixa claro. Não vos é permitido, portanto, não vos é dado dizer-vos em que dia essas coisas ocorrerão. Mas os tempos se aproximam. E isso é por volta de 1865. Nós já temos aí 100 e poucos anos sobre essa palavra. Não nos é permitido, portanto, não vos nos é dado dizer-vos em que dia essas coisas ocorrerão. Mas os tempos se aproximam. E vamos ver como é que estão esses tempos? Vamos lá? Olha lá no Evangelho como deixa claro. Se eu não sei o dia, como é que eu faço? Jesus deixou claro aí o ensino. Aprendei, pois, a figueira a sua parábola.
quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo à porta. Ora, nós não estamos vendo tudo isso? Eu costumo dizer o seguinte, gente, que antigamente a gente falava sobre as profecias, falava-se sobre visões, não só visões antigas da Bíblia, mas as visões de vários médios. Hoje essas visões estão nos jornais, estão nas redes sociais, não precisa nem falar. Elas estão lá. Ora, então da mesma maneira que eu vejo lá os figos, né? E sei que está próximo o verão, então eu sei que o momento está próximo. Eu não sei o dia. Para a gente não ter dúvida, eu trouxe aqui a palavra de Neio Lúcio, na década de 30 para 40, nos cultos que o Chico realizava, que está no livro Sementeira da Paz, para não ter dúvida que nós estamos nesse momento. Fala assim, gente, será que os espíritos já falaram que a gente está nesse momento mesmo? Que agora está chegando, que não tenha dúvida? Então eu separei esse aqui de Neio Lúcio para não ter dúvida. Olha o que ele diz. Prestem atenção, por favor, amigos. Nos últimos anos, grande tem sido o número de criaturas transferidas a outras ondas do sistema. Olha, já está tendo levas e levas de espíritos sendo conduzidos já para outras ondas do sistema, né? Ele está dizendo aí do sistema todo do qual nós participamos, em que nos situamos para o necessário reajustamento. Entretanto, a saída de milhares de irmãos. Olha aí, meus amigos, não é um, não é dois, já são milhares. Mais intimamente viciados na perturbação da ordem planetária, não nos exonera das obrigações de tolerar milhões que se acham nas regiões mais próximas. O nosso tempo é de drenagem espiritual. Doloroso é dizer, impossível cercear a marcha da luta renovadora. Eu vou ler isso de novo. Nos últimos anos, grande tem sido o número de criaturas transferidas a outras zonas do sistema em que nos situamos para o necessário reajustamento. Entretanto, a saída de milhares de irmãos, mais intimamente viciados na perturbação da ordem planetária, não nos exonera das obrigações de tolerar milhões que se acham nas regiões mais próximas, que formam aí as regiões umbralinas, as regiões de trevas, as regiões de inquietação dentro do globo e tudo isso que nós vemos de desordem no mundo. O nosso tempo é de drenagem espiritual. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Doloroso é dizer, impossível cercear a marcha da luta renovadora. Então está aí, claro, nós estamos no momento sim, e está bem claro aí para essa expressão da mediunidade do Chico e do Neio Lúcio. Não tem dúvida. E olha aqui que ele fala, a mesma mensagem de Rustem Ipsilitem. Quem se descuidar nessas horas difíceis, falamos aqui referindo-se ao espírito, pode sofrer mais dolorosas consequências do ciclone que nos rodeia as atividades restauradoras. A massa de criaturas sofredoras sem veículos carnais, algemada ao círculo dos homens comuns, são imensas. Semelhante noite só pode ser vencida pelo coração que guarda o luar da prece. Olha o que o Rustem falou lá. Olha, quem se descuidar vai ser pego de improviso. Olha o que o Neio Lúcio diz, 100 e poucos anos depois. Quem se descuidar nessas horas difíceis, falamos aqui referindo ao espírito, pode sofrer mais dolorosas consequências do ciclone de vibrações antagônicas que nos cerceiam. E essa é a hora, Jesus disse lá em Mateus, e por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriará. E isso a gente vê isso todo momento. A pessoa fala, eu não aguento mais, esse mundo está podre, esse mundo está isso, esse mundo está aquilo, aí eu me entrego, eu não quero mais nada, eu não confio em mais nada, eu não acredito em mais nada. Jesus disse claro, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós estamos nesse momento.
Não tem como negar. Agora a gente fala assim, esse momento na Terra, porque nós somos desse jeito, né? Nós somos narcisistas, só existe a gente. Não, o momento é de várias dimensões da Terra. A Terra tem várias dimensões. O Cristo não pregou apenas para a nossa dimensão, o Cristo pregou para todas as dimensões. Então a descida do Cristo até nós foi de milênios. Esse dia mesmo tem uma palestra do Divaldo que fala o seguinte, que o Cristo levou 4.000 anos para descer. O que ele estava fazendo nesses 4.000 anos? Nós vamos ser ensinar em todas as dimensões que nos rodeiam. E depois ele fala lá ainda, desceu aos infernos. Olha só que interessante, a parábola da tentação do Cristo, que é nada mais o diálogo com aquele que dirige a coletividade terrena na maldade, que é aquele que o tenta, que na verdade não é tentação, é uma parábola. Cristo começa ensinando a coletividade humana através do seu representante e termina descendo aos infernos. Ele fala lá para Madalena, olha, desci aos infernos, não me toque. Ou seja, ele não deixou uma dimensão terrena sem ensino. Todo mundo fala assim, eu não estava vivo, reencarnado na época do Cristo. Ô, ignorante, o Cristo não pregou só na dimensão encarnada, não pregou só na Judéia, não. Ele pregou para todos os seres em todas as dimensões. E aí, o Cristo deixou claro, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, tá claro, ou seja, eu fui em todas as dimensões, e nessas dimensões vou lhe preparar lugar. O que ele significa isso? Olha, eu vou fazer colônias para receber, eu vou fazer para vocês postos. Tanto é verdade que você pega lá o livro nosso lá, está lá, Colônia fundado por portugueses durante o século XVI. Ou seja, vou preparar lugar para que à medida que vocês forem evoluindo, meus filhos ignorantes, tolos, à medida que vocês forem evoluindo, vocês já vão ter lugar preparado para te receber. E vou colocar beleza em tudo, vou colocar bondade em tudo, como eu fiz na terra, para ver se vocês acordam. E a gente continua cego renitente. Aí vamos continuar para a gente poder ver a grandeza do Senhor. E olha que Neo Lúcio fala para a gente não ter dúvida, né? Para coisa atual. É que, meu filho, o planeta em todos os seus círculos evolutivos revela presentemente o ritmo acelerado da redenção. Olha como nós estamos no momento que o Rustem falou, de nos levar à regeneração. Para longos séculos que os homens perderam, surge agora dias apressados, em que os mais graves problemas se condensam, exigindo justa solução. Lendo de novo, é que, meu filho, o planeta com todos os seus ciclos evolutivos revela presentemente o ritmo acelerado de redenção. Para longos séculos que os homens perderam, surge agora dias apressados em que os mais graves problemas se condensam, exigindo justa solução. Ou seja, nós não estamos no momento, não só estamos no verão, como diz lá dos figos, como está em ritmo acelerado. Continuando, Neo Lúcio continua. As dificuldades são variadas e complexas, não por deficiência do meio ou ineficiência dos homens e processos de ensino, mas justamente em virtude da situação mundial, dos obstáculos gerais criados pelo movimento de transição que a humanidade atravessa. O ritmo de renovação caracteriza por movimento acelerado. Os padrões se modificam diariamente. Cara, que é uma coisa mais clara do que isso. E isso por volta de 1935, 40, 50. Isso aqui já tem 70 anos dessa palavra. Então imagina como é que está hoje. Olha que ele já dizia, acelerado. Os padrões se modificam diariamente. E eu já mostrei isso aqui no Congresso Rustem. Estou voltando a mostrar. Para a gente não esquecer, né? Porque a gente esquece com muita facilidade. E aí o Rustem fala de uma coisa extraordinária, né? Que não é só 2 voltas, são 3 voltas, né? Primeira, a presença dele no planeta. Segundo, a volta no momento do ápice da regeneração, que é o julgamento. E a terceira, a vinda definitiva. E olha o que ele fala. Vamos lá?
Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Olha, o Cristo não se afastou de nós. Então fazer uma palestra sobre a vinda do Cristo não tem sentido, porque ele não se afastou de nós. Mas o que é essa vinda? É para o mundo que não vê o Cristo. Porque os seus discípulos de todos os tempos e todos os séculos verem sim. E ó como é que ele diz, ó, eu não fui embora não, ó. Eis que estou convosco desde os dias, todos os dias, até o fim dos tempos. Olha o todos aí de novo. Hoje nós vimos várias vezes o todo. Todos os dias, até o fim dos tempos. E o que é esse fim dos tempos? Não é o fim do tempo no sentido de transição planetária. É fim da existência do tempo, ou seja, a eternidade. Aquilo que a Suzy disse no início, quando a gente chegar no sistema. Muito bem. E quando é que será essa época? Olha o que vai acontecer nessa época. Imagina, hein? A gente aqui hoje tem esses cursinhos da TV Ibis. Imagina o que nós teremos com Cristo presente nos ensinando. Olha que espetáculo. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que vos não falareis mais por parábola, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Meu Deus, esse é o dia, a vinda definitiva, o ensino definitivo. Falarei abertamente. Esse é o tempo dos mundos felizes, né? Quando a Terra já não vai estar em regeneração, mas vai estar no mundo feliz. Vamos lá? Olha que bacana. A revelação é permanente e progressiva, e a verdade sempre foi revelada na medida da compreensão que dela o homem pode ter. Assim o é em nossos dias, no quais começa a nova era, e sê-lo-á futuramente, até a época em que o Mestre voltará para mostrá-la sem véu. Ou seja, a terceira vinda do Cristo. Nós estamos perto da segunda. E essa daí é a vinda definitiva, né? Permanecerá conosco, nos levando à perfeição. Continuemos. Foi finalmente para trazer os homens aos dias que despontam na nova era do cristianismo do Cristo, da era espírita, que o seu turno, mediante revelações sucessivas e progressivas do Espírito da Verdade, os levará aos tempos preditos em que, tendo a humanidade chegado ao limite da perfeição, Jesus Cristo, Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, virá de novo à Terra, depurada e transformada, com o seu soberano, visível, as criaturas também depuradas e transformadas. Ó, visível. A fim de lhe mostrar a verdade sem véu. Desta vez, porém, virá em todo o seu fulgor espírita e será recebido com essa aclamação imensa e unânime. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esse vai ser o momento. Mas é o momento da terra regenerada entrando para o mundo feliz. E Jesus predisse isso, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí será o nosso mestre. Não terá mais nenhum mestre falando na terra. Que espetáculo. Ensinará a todos nós. Muito bem. Agora nós chegamos no momento final da palestra, em que é importantíssimo a gente compreender as manifestações do Cristo por todos os séculos. Para que a gente entenda que essa volta é para o mundo e não para aqueles que o seguem. Porque para aqueles que o seguem, ele está conosco a todos os momentos. Vamos ver essa diferença? Porque muita gente esquece essa diferença e fala da segunda vinda do Cristo. Não, é a vinda espiritual, é a vinda pelo Espiritismo. Que vinda espiritual pelo Espiritismo? É a vinda para todos, é a ressurreição vista por todos os olhos. E o Evangelho deixa claro isso. Então presta atenção na finalização do nosso bate-papo, a fim de que a gente possa reter essa lição. Vamos lá. Daqui a pouco o mundo não me verá, mas vocês me verão. Olha essa expressão, meus amigos. Olha, por favor, essa expressão. Daqui a pouco o mundo não me verá, mas vocês me verão. Porque eu estou convosco até a consumação dos séculos. Quem não vai me ver é o mundo. Então, quando a Suzy, o Beto, o pessoal me pede aí a palestra, a segunda vinda do Cristo, não é a segunda vinda para os cristãos que seguem o Cristo. É para que os não seguem. O mundo não me verá mais. Mas vocês me verão. E nós vimos isso em Estevão, vimos isso em Paulo, vimos isso em São Francisco, vimos isso em Clara, vimos isso em Santa Teresa, vimos isso em São João, nós vimos isso no Chico.
Nós vimos isso em Pieto Balde, andando com o Cristo São Francisco do lado e o cachorrinho. Agora a gente nunca viu o Cristo, porque nós somos o mundo. Olha o que ele diz lá, ó. Vamos voltar. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Olha, então não tem sentido falar em segunda vinda do Cristo para aqueles que o seguem. Ele nunca se foi. Permanecerei convosco até o final dos tempos. Agora eu não vejo. Então a segunda vinda é para o mundo. O mundo viu o Cristo materializado aqui, junto a nós por volta de 33 a 38 anos, que deve ter sido a fase onde ele desmaterializou. Em 3 anos de messianato sobre a terra, nos ensinando. Por que não ficou mais? Porque nós não deixamos. Crucificamos. Ah, mas foi aquele povo da época do judeu. Se esquece que você também pode estar com o espírito gritando lá, crucificai, crucificai. Ou seja, foram os anos que tiveram. Agora ele vai ter de voltar para todo mundo. Todo mundo. Não é só para aqueles que o seguem, porque aqueles que o seguem não precisam, já o vê. Então a segunda vinda do Cristo é para o mundo. A terceira vinda, aí já é para os que estão regenerados. Ou seja, a materialização perfeita do Cristo nos ensinando até chegar à legítima perfeição. Nos levar do mundo feliz para mundo celestial, para mundo divino, que é o retorno ao sistema. Mas a segunda vinda só tem sentido para o mundo. Vamos voltar aqui a esse slide. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E aí, ó, para não ter dúvida, o olho do mundo, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Isso é o mundo é cego. Se eu perguntar aqui a todos aqueles que estão nos assistindo agora, você já viu o Cristo? Ninguém viu. Porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem. Muito menos compreendem, porque é cego. Então quem vai ver o Cristo é o mundo. Não é os cristãos verdadeiros. Esses já vêm. Esses não têm segunda volta. Para não ter dúvida. Olha aqui que o Balde fala. Cristo é verdadeiramente uma força real, sempre presente, a guiar os centros espirituais do mundo irradiando sua luz. Olha, uma força real sempre presente. Nós nunca vimos essa força. Então, para os verdadeiros cristãos como o Balde, sempre presente. Agora nós não vemos o Cristo desde quando ele se foi. Olha bem, continuemos. Olha que bacana essa expressão, para não deixar dúvida. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou, né? Então, o Judas Tadeu, né? Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor é? Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e meu Pai a amará. E o meu Pai e eu iremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. Vou repetir isso de novo. E olha Judas perguntando aquilo que a gente perguntava, mas Senhor, você vai apresentar para nós e não vai apresentar para o mundo? Como é que vai se dar isso? E Jesus responde, Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e meu Pai amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. Então não tem ter como Cristo vive nela. Então essa segunda volta é para o mundo, não é para os cristãos. Para os cristãos verdadeiros, ele sempre esteve presente. E para não ter dúvida, olha aqui que o Balde fala. Tenho sentido em meus profundos estados inspirativos a proximidade de Cristo. Não o Cristo reduzido à imagem humana, mas um Cristo real, cósmico. Um espírito radiante,
centro de atração espiritual em torno do qual gravitam os mundos. Um Cristo que me inflamou e que me tem dado força para viver e trabalhar e a quem tudo devo. Olha que espetáculo. Então esse Cristo nunca se foi. O mundo é que não vê. Mas aqueles que o seguem virá, sempre o viu. Então aqui, ó, trouxe essa imagem. Aqui é a reunião de todos os santos, de todos os homens considerados santos, todos os grandiosos espíritos que passaram entre nós. Esses sempre viram Cristo. O mundo cego que não o viu. Para esse tem a segunda volta. Mas para aqueles que sempre foram seus discípulos, viram sempre. Você pega lá, Eurípides de Barçanufo, vendo Cristo e conversando com Cristo. Esses sempre o viram. Agora olha a pergunta então que sobra. Quando o mundo viu o Cristo? Aí eu estou colocando o olho no mundo, ó. Quando o mundo viu o Cristo. Porque essa palestra que eu estou dando aqui só tem sentido na pergunta feita pelo mundo. Se fosse pelos verdadeiros cristãos como o Balde, como o Eurípides, como esse Bezerra, como todos esses espíritos, esses sempre viram Cristo. Quando o mundo viu o Cristo? Então vamos ver? Todavia, se de fato creres em Moisés, de igual modo haveria de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Então o Antigo Testamento está falando de Jesus. Não é só Deus, não. Está falando do Cristo. Olha cá, deixa eu mostrar aqui. Ou seja, Moisés escreveu sobre mim. Ele deixa isso claro. Está lá em João 5,46. Depois, olha que bacana o Bittencourt Sampaio falando aqui, ó. Moisés subiu ao Monte Sinai para entrar em comunicação com Melquisedeque, o rei de Salém, isto é, com nosso Senhor Jesus Cristo, pois Melquisedeque é apenas um nome de que se serviu o nosso divino mestre na aparição tangível que fez a Abraão como a Moisés. Olha, então Jesus não fez só a aparição dele quando esteve aqui conosco. Antes disso, já estava aparecendo lá para Moisés e para Abraão, e como Melquisedeque, que Paulo vai falar lá nas epístolas aos Hebreus. Para que vocês possam ver, está aqui, né, em Hebreus, ó. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiro é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Sendo pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, tangibilidade, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho do homem, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E Bittencourt Sampaio não deixa dúvida sobre isso ao ditado de Frederico Júnior. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus. Paulo já sabia disso. E voltou para mim através de outros nomes, que Melquisedeque também Espírito da Verdade, como o Rodrigo mostrou naquela palestra dele. E agora aqui Emmanuel falando que ele voltou aqui como sua voz. Olha aqui, aqui fala a sua voz divina e doce, austera e compassiva, no aparelhamento dessas teses que muitas vezes transcendem o idealismo contemporâneo, ao reflexo soberano de sua magnanimidade, da sua misericórdia e da sua sabedoria. Está aí, ó. Outro nome que ele tomou para se apresentar entre nós. Espírito da Verdade, sua voz, Melquisedeque. E ele deixa claro, né? Jerusalém, a cidade do grande rei, que é o rei de Salém, Melquisedeque, que é uma das figuras que ele utilizou para estar entre nós. Quando o mundo voltará a vê-lo? Aqui, ó, terminando o nosso bate-papo. Quando o mundo voltará a vê-lo? E de que forma o mundo vai ver? Porque os cristãos viram sempre. Então essa palestra, como eu disse, deixe bem claro, volta aqui em mim, para me deixar bem claro. Não tem sentido falar em volta do Cristo para cristãos verdadeiros. Não é esses que são machuruca igual nós somos. É verdadeiro.
Ele nunca deixou. E ele deixou claro, ó, eu vou, o mundo vai não me ver, mas vocês vão me ver. E nós vimos isso pelos séculos. Não tem um século onde não tem alguém falando da mensagem do Cristo e que viu o Cristo. Nenhum século. Aí, então Jesus não foi, não foi. Ah, a volta espiritual, isso é besteira, porque a volta espiritual já acontece, o modo deixa claro, olha, minha vida é toda movida pelo Cristo. Agora o mundo, o mundo viu quando ele veio, como Melquisedeque, quando ele falou com Abraão, quando ele falou com Moisés. O mundo vê os efeitos, né? Os efeitos lá da montanha, né? Da sarça sagrada. Aí fala assim, mas quando o mundo viu? Não, ele viu quando materializou aqui. E quando ele vai vir? Agora na hora do julgamento. Que é a ressurreição para todos. Então, como eu disse, essa palestra só tem sentido em relação ao mundo. E não em relação aos verdadeiros apóstolos. Vamos lá, terminando? Quando o mundo voltará a vê-lo? E olha bem, deixando isso aqui claro. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, aqui é a passagem da ascensão do Cristo depois de todo o período da ressurreição. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eu li devagar para mostrar que até a maneira é o seguinte, é da mesma visão que os 500 da Galiléia tiveram na ascensão do Cristo, vai ser da mesma maneira que ele voltará. Olha como é que ele não deixa dúvida. Há de vir, assim como para o céu o viste ir. Não tem dúvida nessa palavra. Então o Cristo fala assim, mas como é que todo mundo vai ver na humanidade? O holograma está aí para explicar que isso é extremamente possível. E olha para não ter dúvida, olha o que ele diz lá em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Olha o todo aqui de novo, gente. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram, ou seja, até os maus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Porque na hora que vê o Cristo ressurreito para todos, então quer dizer que o evangelho é verdade. Então olha bem claro aí, ó. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá. Não tem aqui segunda forma de interpretação. Até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E é exatamente o julgamento das 12 tribos da terra. Olha aqui a segunda passagem, primeiro em Mateus, depois de João, agora aqui, ó, passando, ó, todos vão ver. É a ressurreição, é o mundo vendo, não é os cristãos. E olha para não ter dúvida, lá em Mateus, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, a mesma expressão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não tem dúvida, é o momento de julgação máxima. Não sabemos esse dia, mas sabemos que está em momento acelerado e muito próximo. E para não ter dúvida, ó, em Lucas, estáis vós também apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Depois, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. E eu acho bacana que eu interpreto Noé também como, no sentido coletivo, como a nossa casa mental, né? A evolução da nossa casa mental. Você pode olhar que a arca de Noé foi feita dentro da estrutura áurea, né? Da matemática áurea, que é exatamente a matemática da ordem, e que tinha um casal de cada animal, de cada ser dentro da arca, que é a nossa evolução. Então, no momento de maturação do homem, nós não vimos as transformações que estavam ocorrendo, e o dilúvio, né, nos pegou desprevenido. Da mesma forma,
agora que estamos no auge do nosso entendimento, no auge da razão, inclusive que já veio o mundo os conhecimentos necessários, nós também vamos ser pegos desprevenidos. E o Cristo vai se mostrar ressurreito para todos os olhos, inclusive os olhos que os transpassaram. Isso em relação ao mundo, porque em relação aos seus fiéis servidores, já o veio sempre. E para não ter dúvida que vai ser algo extraordinário, pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Vou repetir isso aqui. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Aqui não tem dúvida. E por último, o balde deixa uma mensagem espetacular. Cristo ainda está esperando ser tomado a sério depois de 2000 anos. Que os nossos esforços em comum em estudar o Evangelho e dar uma interpretação numa direção diferente daquilo que todos têm dado, no sentido de mostrar que quem vai ver o Cristo é o mundo, e o mundo vai vê-lo, como ele deixou bem claro, em toda a sua glória, em todo o seu poder, e não os cristãos e discípulos apóstolos de todas as épocas que sempre o viram. Então significa que a segunda volta, que é a volta do julgamento, a volta do Messias glorioso, né, como nós já mostramos, é o retorno de um momento fundamental nas nossas existências coletivas. Ou seja, essa segunda volta é a volta coletiva, é uma volta de julgamento, de uma separação do